Durante meses, suportei insultos e humilhações sobre o meu sotaque, engolindo cada palavra sem revidar, até que finalmente dei o golpe que eles jamais esperavam receber. Meu nome é Miguel Duarte. Tenho 29 anos e há pouco mais de um ano me mudei para os Estados Unidos vindo de Portugal. Cresci em Coimbra, estudei finanças e sistemas de dados, e passei os primeiros anos da minha carreira trabalhando remotamente para clientes americanos. A mudança para Riverside, na Califórnia, veio com uma oferta de emprego na Stonebridge Analytics, uma consultoria de médio porte, estável e em crescimento. Desde o início, gostei daqui. As pessoas eram educadas, o trabalho era desafiador e, finalmente, pude parar de trabalhar em horários malucos para acompanhar o fuso de Nova York. Tinha minha própria mesa, meu próprio apartamento, e, pela primeira vez em anos, finais de semana que realmente pareciam finais de semana. Meu inglês é fluente, estudo desde a adolescência, mas, claro, carrego um leve sotaque. Não é forte, nem daqueles que parecem caricatura. Só o bastante para, de vez em quando, alguém perguntar: de onde você é, originalmente? E tudo bem. Era curiosidade, não má intenção. Na maioria das vezes. O time era diverso nos relatórios mensais, mas, na prática, a maioria era americana, branca, com histórias de vida bem parecidas. Eu era o único português no escritório. Talvez o único europeu, dependendo da semana. No começo, não ligava para isso. Ainda hoje, não me incomoda de verdade. Mas aprendi algo neste último ano. Às vezes, o que desgasta não são os grandes gestos. São as pequenas coisas, dia após dia. Como ser chamado de Mig por colegas que mal me conheciam. Como repetirem minhas frases em um tom estranho e arrastado. Como perguntarem se eu comia bacalhau em todas as refeições, não, nem de longe. Quase sempre era algo pequeno, fácil de ignorar. Então eu ria. Ou mudava de assunto. Foi assim que aprendi a lidar, lá em Portugal, não criar conflito, manter o ambiente leve. E funcionava. Pelo menos até aparecer Nick Harper. Nick não era meu chefe. Na verdade, nem do meu departamento. Eu trabalhava em análise de dados, ele em marketing estratégico. Mas dividíamos o mesmo andar, a mesma copa, o mesmo elevador e reuniões demais. Nick era barulhento, confiante, do tipo que fala sobre os outros como se fosse um show. Sempre dizia que era sincero demais logo antes de falar algo totalmente inadequado. No começo, era só piada. Como uma vez em que passei pela mesa dele e ouvi: cuidado, Miguel. Com esse sotaque português de Wall Street, você vai quebrar a barreira do som. Dei uma risada forçada e segui meu caminho. Achei que fosse uma brincadeira isolada. Não foi. Virou uma rotina. Nick começou a imitar minha voz nas reuniões, não de forma cruel, mas o suficiente para provocar risadinhas. Uma vez eu disse: atualizei o relatório final, e ele repetiu em tom exagerado: atualizei o relatório. Fazendo careta e balançando a cabeça como um boneco de mola. Todo mundo riu. Eu também. Pelo menos por fora. Debaixo da mesa, minhas mãos tremiam. Ainda assim, não falei nada. O que eu poderia dizer? Desculpa, mas isso é xenofóbico. Pode parar de debochar do meu jeito de falar? Parecia pequeno demais. E eu não queria ser o sensível. Além disso, eu era novo. Estava no país com visto de trabalho. Sem família por perto. Não era só orgulho em jogo. Era minha sobrevivência profissional. O que eu não sabia, naquela época, era que aquilo era apenas o começo. Nick era esperto. Sempre sabia ficar no limite. Depois das piadas, sorria e dizia: tô só brincando, cara. Como se isso limpasse tudo. Talvez limpasse, se fosse uma ou duas vezes. Mas com Nick, não tinha fim. Um dia, estávamos na Copa. Só eu, Nick e mais uns 2 colegas, esperando a cafeteira terminar seu ciclo eterno. Eu conversava com a Karen, do RH, sobre um problema técnico em um painel de dados, e comentei:
Acho que é erro de sincronização da sexta-feira. Nick, sem perder o ritmo, virou-se e soltou. Esse sotaque, Miguel, é como assistir novela portuguesa com legenda em Excel. Fiquei paralisado. Karen riu, sem graça. Outro colega soltou uma risada curta e desviou o olhar. Eu apenas sorri, aquele sorriso que você treina na frente do espelho para parecer tranquilo. Depois disso, Nick começou a me chamar de M. Duarte, como se eu fosse rapper. Às vezes era Midge, outras vezes o ninja do Power B. E, sim, eu sei, no papel parecem brincadeiras. Mas quando vem sempre da mesma pessoa, toda semana, sempre às custas da sua dignidade, deixam de ser brincadeiras. E o pior, era público. Nunca era escondido. Era na frente de todo mundo, em reuniões, em e-mails, até em apresentações com clientes. Nick tinha transformado aquilo num jogo. Uma vez, num almoço de equipe, todos tinham que contar uma curiosidade sobre si. Quando chegou a minha vez, falei. Pratiquei karatê durante 5 anos, na adolescência. Nick, do outro lado da mesa, gritou sorrindo. Claro! Vem no pacote de nascença, né? Todo mundo riu. Eu nem entendi direito o que era tão engraçado. Assenti. Sorri. Mas, por dentro, comecei a contar. Quantas vezes por semana? Quantos meses aquilo já durava? Quantas pessoas ouviram e fingiram não ver? Sempre demais. Num final de tarde de sexta-feira, depois de mais uma reunião em que Nick imitou minha forma de falar análise estatística, fiquei olhando para a tela do computador, sem conseguir me lembrar da tarefa que estava fazendo. Pensei em procurar o RH de novo. Já tinha tentado, meses antes, quando Nick escreveu no Slack que eu provavelmente sonhava em SQL lusitano. Escrevi para uma analista de RH chamada Mega. Ela respondeu, literalmente. Nick é só muito enérgico. Não acho que ele queira ofender. Essa mensagem ainda está na minha caixa de entrada. Nunca abri. E comecei a me perguntar, será que algum dia alguém levaria aquilo a sério? Uma semana depois, aconteceu algo que mudaria tudo. E me faria entender que o comportamento de Nick não era casual. Era parte de um padrão. Um padrão que já estava registrado. O que mais me impressionava no Nick era como ele sabia pisar na linha certa. Sempre terminava as piadas com um sorriso e um "tô brincando", cara, como se isso apagasse o que tinha dito. E talvez apagasse, se fosse uma ou duas vezes. Mas com Nick, nunca parava. Um dia, na Copa, só estávamos nós e mais 2 colegas esperando o café terminar. Eu conversava com a Karen, do RH, sobre um problema de atualização nos painéis de dados de um cliente. Comentei. Acho que o feed de sexta-feira ficou fora de sincronia. Nick, na hora, inclinou-se e disse. Esse sotaque, Miguel. Parece novela portuguesa com legenda de planilha. Fiquei parado. Karen riu, desconfortável. Outro colega soltou uma risadinha e olhou para o chão. Eu sorri também, treinado. Peguei meu café e fui embora. Depois disso, Nick inventou apelidos. Passou a me chamar de M. Duarte. Às vezes Midge. Outras, o craque do Excel. E toda vez que falava, arrancava risadas, sempre às minhas custas. No começo, parecia besteira. Pequenas provocações. Mas, quando acontecem toda semana, toda reunião, e todo mundo ri, para quem é o alvo, deixa de ser brincadeira. O pior era ser público. Nunca pelas costas. Sempre na frente de todos. Em reuniões, em e-mails. Até clientes presenciavam. Nick tinha transformado isso num show. Num almoço de equipe, cada um deveria contar algo curioso sobre si. Quando chegou minha vez, disse. Fiz karatê competitivo na adolescência. Nick gritou do outro lado. Sabia. Tá no pacote de nascimento, né? Todos riram. Eu não entendi o que era tão engraçado. Talvez por ser português? Por fazer artes marciais? Assenti.
Sorri. Mas, por dentro, comecei a contar. Quantas vezes por semana? Quantos meses de piadinhas? Quantos colegas tinham ouvido tudo e riram junto? A resposta era sempre a mesma: muitos. Numa sexta-feira, depois de outra reunião, sentei diante da tela sem saber o que estava fazendo. Minha mente vazia. Pensei em procurar o RH de novo. Mas lembrei da resposta anterior. Nick é só enérgico. Como se isso fosse desculpa. E então, algo aconteceu. Pequeno. Mas mudou tudo. Foi numa tarde comum, na Copa. Estava pegando café quando Andrea Morales, do departamento de compliance, apareceu. Andrea era daquelas pessoas discretas. Observadora. Quieta. Enquanto fingi escolher entre leite de amêndoas ou de soja, perguntou baixinho. Miguel, já te disseram algo sobre o Nick no RH? Fiquei surpreso. Falei com a Megan meses atrás. Ela disse que ele é só brincalhão. Andrea assentiu, como quem já esperava. Olhou para os lados. Abaixou ainda mais o tom. Você não é o primeiro. Fiquei sem entender. Como assim? Ela respirou fundo. Lembra do Ravi? Aquele estagiário da engenharia? Lembrei. Silencioso. Inteligente. Ficou 3 meses. Depois sumiu sem se despedir. Nick chamava ele de suporte técnico na frente dos clientes. Fazia piadas sobre Curi, sobre loja de celular. Ravi fez uma denúncia formal. Eu vi. E o que aconteceu? Perguntei. Andrea deu de ombros. O pai do Nick é investidor externo da empresa. Resultado, advertência formal. Tudo abafado. Ravi foi embora. Eu fiquei em choque. Por um momento, o mundo pareceu ficar em câmera lenta. Não era exagero meu. Não era a sensibilidade. Era um padrão. Ninguém fez nada? Perguntei. Medo. Nick tem influência. O sobrenome dele pesa. Olhei para meu café, já frio. Andrea continuou. Se decidir denunciar de novo, guarde tudo. Datas. Prints. Testemunhas. Sem isso, eles enterram o caso em burocracia. Não era um conselho. Era um aviso. Ela deu um leve tapinha no meu braço e saiu. Sem drama. Só com firmeza. Naquela noite, abri um Excel em branco. Nomeei. Incidentes, Nick Harper. 4 colunas, data, incidente, testemunhas, comentários. E comecei a preencher. Aquela noite, dormi pouco. Não era medo, exatamente. Era o pensamento incessante. Revisava mentalmente cada reunião, cada risada, cada frase dita para brincar. Pensava em Ravi. Lembrava como ele era brilhante, e como riram dele também. E eu? Também ri. Por vergonha. Por medo. Mas agora, não. Na manhã seguinte, cheguei cedo. Liguei o laptop. Atualizei o título. Incidentes, Nick Harper. Comecei a registrar. 3 de fevereiro, fala igual filme europeu na reunião de acompanhamento. 9 de fevereiro, Slack, Miguel deve sonhar em SQL português. 15 de fevereiro, executivo do Karaté no almoço de equipe. 28 de fevereiro, imitou análise estatística na reunião geral. 3 de março, paródia em call com cliente. Só para começar. E quanto mais eu escrevia, mais claro ficava. Não era exagero. Era real. Era um padrão. Um padrão que não era novo. Comecei a perceber que o que acontecia comigo não era único. Confirmei isso na semana seguinte. Conversei discretamente com Carlos, do financeiro. Não éramos íntimos, mas já havíamos trabalhado juntos num projeto. Na hora do almoço, puxei assunto. Carlos, você já reparou como o Nick fala comigo? Ele olhou para mim, sério.
Você diz, das imitações? Dos apelidos? Assenti. Ele suspirou. Todo mundo percebe, Miguel. Só, ninguém quer se meter. Fiquei em silêncio. Então soltei. Estou pensando em fazer uma denúncia formal. Carlos largou o garfo no prato. Sinceramente? Você deve fazer. Essas palavras foram tudo o que eu precisava. Naquela noite, avancei no meu arquivo. Enchi mais linhas na planilha. Incluí datas, locais, frases específicas. Em várias situações, outras pessoas também estavam presentes, Karen, André, até líderes de equipe. André, aliás, me mandou discretamente uma cópia do manual de conduta da empresa. Numa página dizia: comentários repetidos baseados em nacionalidade, sotaque ou origem étnica podem configurar assédio, mesmo se apresentados como humor. A palavra humor estava em itálico. Aquilo me deu ainda mais força. Passei o fim de semana organizando tudo. Criei um resumo em Word. Um parágrafo de abertura. 4 pontos principais. A planilha como anexo. Um pedido claro. Solicito uma revisão imparcial do RH sobre a conduta verbal recorrente do funcionário Nick Harper, documentada nos últimos 6 meses, conforme detalhes anexados. Enviei para o RH na segunda-feira cedo. Desta vez, não para a Mega, mas direto para o gerente de RH, Robert Langston. Pelo protocolo interno, eles tinham até 5 dias úteis para me responder. Esperei. No terceiro dia, recebi o e-mail. Robert queria me encontrar pessoalmente. Agendamos para sexta-feira, às 10 horas. O nervosismo bateu. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava exagerando. Estava apenas pedindo respeito. Na sexta, cheguei 10 minutos antes. Camisa social, sapatos engraxados, planilha impressa nas mãos. Robert era calmo. Um homem de uns 50 anos, expressão fechada, mas educada. Ele começou. Li tudo o que você enviou, Miguel. Obrigado por documentar com tanto cuidado. Assenti. Ele continuou. Levamos essas questões muito a sério. E, de fato, seu relato aponta para um padrão que não podemos ignorar. Fiquei imóvel, ouvindo cada palavra. Vamos abrir uma investigação formal. Com entrevistas. Com direito à resposta para todas as partes. Respirei fundo. E eu, corro risco de retaliação? Robert balançou a cabeça. Não. Pela política da empresa, represálias são proibidas. Qualquer sinal disso será tratado com ainda mais rigor. Finalmente, me permiti relaxar um pouco. Robert finalizou. Obrigado por confiar no processo, Miguel. Sabemos que não é fácil. Sai da sala sentindo um peso imenso saindo dos ombros. Ainda assim, sabia que aquilo era só o começo. Investigação é uma palavra longa. E eu não sabia o que viria depois. A investigação interna começou oficialmente na segunda-feira seguinte. Eu não sabia exatamente o que esperar. Sabia apenas que seria chamado para uma entrevista formal. E que o RH também falaria com outras pessoas, colegas que testemunharam incidentes ou foram mencionados nos meus relatos. Na terça-feira, recebi o e-mail. Entrevista marcada para quarta, 14 horas. Sala B12. Passei a noite anterior em claro, ensaiando mentalmente o que diria. No dia, sentei na sala de reuniões com Robert e uma analista de RH chamada Lauren. Ambos sérios, mas respeitosos. Robert começou. Miguel, esta é uma conversa protegida. Tudo o que você disser aqui será tratado como parte do processo formal. Assenti. Lauren pegou uma prancheta. Queremos que você descreva, com suas palavras, o que aconteceu. Sem pressa. Respirei fundo. E comecei. Falei sobre a primeira piada, o primeiro apelido, o tom das reuniões, os olhares desconfortáveis de quem assistia. Contei dos momentos na copa, dos e-mails, das piadas em frente a clientes.
Lauren fazia anotações rápidas. Às vezes perguntavam: quem estava presente? Como você se sentiu na hora? Alguma vez você pediu para ele parar? Fui honesto. Disse que no início ri para disfarçar. Que tive medo de parecer suscetível. Que achei que ia passar. Mas não passou. Robert me agradeceu no final. Você foi muito claro. Vamos cruzar as informações com outros depoimentos. Perguntei. Nick já sabe? Ele respondeu. Ainda não. Primeiro falamos com todas as testemunhas. Depois, ele será chamado para dar a própria versão. Saí da sala cansado. E, pela primeira vez em meses, com um pouco de esperança. Nos dias seguintes, vi alguns colegas sendo chamados para reuniões curtas. Karen. Carlos. Andrea. A tensão no escritório era palpável. Nick parecia igual de sempre. Rindo alto, circulando pela copa, distribuindo piadas. Mas havia algo diferente no olhar dele. Como se sentisse que o chão estava menos firme. Uma tarde, cruzei com Andrea no corredor. Ela disse, baixinho. Fique tranquilo. Dissemos a verdade. Sorri, aliviado. Na sexta-feira, notei que Nick sumiu depois do almoço. O burburinho começou. Alguns cochichavam. Outros evitavam comentar. Só na segunda-feira seguinte Robert me chamou para uma segunda reunião. Sentei na mesma sala fria, prancheta na mesa. Ele foi direto. Encerramos a investigação. Meu coração disparou. Encontramos evidências consistentes de que o comportamento do Nick violou o código de conduta da Stonebridge Analytics. Fechei os punhos discretamente no colo. Robert continuou. Como resultado, Nick Harper será desligado da empresa, efetivo a partir de hoje. Fiquei sem palavras. Ele ainda explicou. Essa decisão foi tomada pela liderança sênior. Sua coragem em relatar foi fundamental. E, por política interna, esta informação não será divulgada publicamente. Assenti. Não queria espetáculo. Só queria respeito. No fim da conversa, Robert acrescentou. Se precisar de qualquer suporte, inclusive psicológico, a empresa oferece assistência confidencial. Agradeci. Levantei. Saí andando devagar pelo corredor. Cada passo parecia mais leve. Nick já não estava ali. E pela primeira vez desde que cheguei a Riverside, senti que aquele lugar também era meu. Nos primeiros dias depois que Nick saiu, o clima no escritório mudou. Não foi festa. Não foi drama. Foi silêncio. Um silêncio estranho, carregado, como quando passa uma tempestade e ainda se sente o cheiro da chuva no ar. Alguns colegas me cumprimentavam de forma mais gentil. Outros desviavam o olhar, sem saber o que dizer. E eu? Eu apenas seguia. Fazia meu trabalho. Entregava meus relatórios. Respondia e-mails. Mas, por dentro, ainda processava tudo. Não era só sobre Nick. Era sobre todo o peso que carreguei durante meses sem perceber. Sobre todas as vezes que ri para não chorar. Sobre cada pequena ferida que, sozinha, parecia nada, mas juntas, eram um fardo. Com o tempo, as coisas começaram a melhorar. A Stonebridge implementou novos treinamentos de diversidade e inclusão. De verdade, não apenas apresentações de PowerPoint. Convidaram especialistas externos. Fizeram sessões abertas, onde todos podiam falar sem medo. Andrea me disse, num desses encontros. Foi você quem abriu essa porta. Sorri, tímido. Não queria ser visto como herói. Só queria trabalhar sem ser motivo de piada. Alguns meses depois, fui chamado para uma avaliação de desempenho. Meu gerente, Thomas, disse. Miguel, queríamos reconhecer sua resiliência e seu profissionalismo durante tempos difíceis. Além disso, seu trabalho técnico é excepcional. Ele deslizou um envelope pela mesa. Era uma promoção.
Cargo de analista sênior. Um aumento que eu nem esperava. Assinei na hora, sem hesitar. Quando saí da sala, respirei fundo. Era mais do que dinheiro. Era reconhecimento. Era a prova de que, mesmo em um país novo, falando com um sotaque que nunca sumiria completamente, eu tinha meu valor. E podia construir algo. Minha vida em Riverside estava apenas começando. Mesmo com a promoção, mesmo com o ambiente mais leve, algo ficou. Não era mágoa. Não era rancor. Era um tipo de alerta. Eu não queria passar o resto da vida desconfiando de todo mundo. Mas também sabia que não podia mais ignorar sinais. Aprendi a reconhecer os pequenos gestos, os olhares, os risos entre dentes, os silêncios pesados. Não para me defender com raiva, mas para saber quando proteger minha paz. Comecei a cuidar mais de mim. Voltei a praticar karatê, depois de anos longe dos tatames. Era diferente agora. Menos sobre competição, mais sobre equilíbrio. Cada treino me ensinava algo novo sobre paciência, sobre foco, sobre como gastar energia só no que realmente importa. Também fiz novos amigos fora do trabalho. Pessoas que não me viam apenas como o português, mas como Miguel. Simples assim. Havia uma cafeteria pequena perto do meu apartamento, com cadeiras de madeira e um dono chamado Ben, um americano grandalhão que me tratava como amigo desde o primeiro dia. Ali, entre cafés e conversas casuais, voltei a sentir algo que quase tinha esquecido. Que pertencer não é ser invisível. É ser visto como você é. E ser aceito mesmo assim. Às vezes, Ben perguntava: "E aí, Duarte? Já se acostumou com a Califórnia?" Eu ria. Um pouco mais a cada dia. Não era mentira. Era uma verdade lenta. Construída de manhãs de sol, de piqueniques no parque, de trocas simples no mercado. Construída do jeito que as raízes crescem, devagar, mas firmes. Alguns meses depois da promoção, recebi um convite inesperado. Robert, o gerente de RH, me chamou para conversar. Não era uma reunião formal. Só um café no pátio da empresa. Ele disse: "Miguel, estamos criando um comitê de inclusão interna. Gostaríamos que você participasse." Fiquei surpreso. Eu? Mas, eu não sou especialista. Robert sorriu. Justamente. Queremos vozes reais. Pessoas que viveram isso na pele. Pensei por um momento. Ser parte desse comitê não mudaria o passado. Mas poderia melhorar o futuro. Aceitei. Começamos pequenos. Revisamos políticas antigas. Criamos novos canais anônimos para denúncias. Organizamos rodas de conversa, onde todos, de estagiários a diretores, podiam falar. Não era perfeito. Nem rápido. Mas era diferente. No primeiro encontro aberto, uma analista novata se levantou e disse: "Às vezes, o que mais machuca não é o que falam. É o que todo mundo finge não ouvir." O silêncio na sala foi profundo. E eu pensei em Ravi. Pensei em mim mesmo, meses atrás. E soube que valia a pena. O comitê cresceu. Ganhamos apoio. Recursos. Stonebridge começou a ser reconhecida como uma empresa que levava a sério a diversidade, não só nos slides de marketing, mas na prática. E, aos poucos, o que era só dor virou propósito. Não um propósito grandioso, mas algo simples. Fazer com que ninguém mais precisasse rir para esconder a dor. Fora do trabalho, minha vida também seguia mudando. Numa manhã de sábado, sentei na cafeteria do bem com o meu café habitual. Enquanto lia notícias no celular, ouvi alguém perguntar: "Posso sentar?" Era uma mulher de cabelo castanho claro, sorriso tímido, blusa de tricô azul. "Claro", respondi. O nome dela era Hannah. Recém-chegada em Riverside, professora de história numa escola local. Começamos a conversar sobre tudo: clima, comida, sotaques. Ela contou que tinha vivido um ano em Lisboa, como intercambista.
Falava algumas palavras em português, meio enferrujadas, mas com carinho. Rimos muito naquela manhã. E combinamos outro café. E depois outro. Sem pressa. Sem promessas. Só duas pessoas tentando fazer de uma cidade desconhecida um lar. Era diferente de tudo que já tinha vivido. Sem jogos. Sem medo. Só presença. Com Hannah, aprendi algo que talvez já soubesse, mas tinha esquecido. Que a gentileza também constrói raízes. Que o pertencimento, no fundo, é feito de pequenos gestos. Um bom dia. Um café dividido. Uma piada sem veneno. Não grandes declarações. Não medalhas. Só humanidade. Pura e simples. Hoje, olhando para trás, não vejo mais só a dor. Vejo também o que cresceu dela. Tenho um cargo que me desafia e respeita. Tenho amigos verdadeiros. Tenho paz em voltar para casa depois do trabalho. Tenho uma história que, embora tenha começado difícil, virou minha. E quando alguém novo chega na Stonebridge, alguém de outro país, com outro sotaque, com medo de não ser entendido, eu faço questão de ser o primeiro a cumprimentar. De perguntar seu nome direito. De ouvir sem corrigir. De sorrir sem julgamento. Porque eu sei o quanto isso importa. Eu ainda falo com sotaque. E, honestamente, espero nunca perder. Meu sotaque carrega minha história. Carrega Coimbra. Carrega meus pais. Carrega cada rua por onde caminhei até chegar aqui. E agora carrega também Riverside. Carrega a cafeteria do bem. Carrega o sorriso da Hannah. Carrega cada passo que dei sem ter certeza de onde ia dar. Mas sabendo, de algum jeito, que era o caminho certo. Asterisco asterisco. Se eu pudesse voltar no tempo, teria denunciado Nick mais cedo? Talvez. Mas sei que cada momento vivido, cada escolha feita, mesmo as difíceis, me trouxe até aqui. E aqui é um bom lugar para estar. Meu nome é Miguel Duarte. Sou analista sênior na Stonebridge Analytics, em Riverside, Califórnia. E, pela primeira vez em muito tempo, posso dizer: este é o meu lar também.